Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados sobre os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, o advogado e professor de Direito Márcio Alexandre apontou: impossível não ficar perplexo com alguns desses atos que a gente tem visto acontecer e que a gente não pode inventar outro nome, não tem outra palavra, são abusos. O advogado prosseguiu: é de se reconhecer abusos que vêm acontecendo. Quem abusa do poder, se não encontra limites, o próximo passo é sempre mais grave. E assim, há um agravamento daquilo que está ocorrendo. Seria necessário que houvesse uma limitação do que está acontecendo. O advogado apontou que o primeiro limite talvez devesse vir dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, do colegiado, explicando que as pessoas que estão sendo investigadas pelo ministro, mesmo sem terem foro privilegiado, ficam privadas de qualquer forma de defesa. Alexandre disse: não há a quem recorrer se você já começa sendo processado pelo STF. Márcio Alexandre lembrou a necessidade de uma atuação mais contundente do Congresso Nacional, do Senado em específico. Ele explicou: o Senado Federal tem competência constitucional para processar e julgar os ministros do STF. Ele explicou: quem pode o mais, pode o menos. Se o Senado Federal pode processar e julgar ministros do STF, então, na minha visão, deveria avocar para si a responsabilidade de mediar esses episódios de abuso. O advogado acrescentou: deveria o Senado Federal tomar consciência da sua própria competência, das suas próprias possibilidades e avocar para si essa competência para mediar esses episódios de abusos que estão sendo cometidos. O advogado lembrou: o direito de todos nós ao devido processo legal tem que ser respeitado. Márcio Alexandre disse: entendo que o Senado deveria estar exercendo um papel e não está. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado.
Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer uma saudação a todos. O senhor quer que eu leia as credenciais do senhor? É professor de Direito Administrativo com especialização na PUC de São Paulo, membro da IDASAM, vice-presidente do Instituto SEDE e advogado. Muito obrigado. Queria dizer que, pela minha atuação profissional e acadêmica, ou a atividade jurisdicional é aquilo que eu faço, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu estudo. E acho que é difícil de alguém na mesma condição que a minha não ficar perplexo com alguns desses atos que a gente tem visto acontecer, né? E que a gente não pode dar outro nome, a gente não pode inventar outra palavra, são abusos, né? Não tenho nada contra a pessoa do eminente ministro Alexandre de Moraes, inclusive tivemos contato afável, bastante amigável, cordial no passado, mas é de se reconhecer que abusos vêm acontecendo. E esses abusos, se eles não encontram, quem abusa do poder, se não encontra limites, o próximo passo é sempre mais grave, há sempre um agravamento daquilo que está a ocorrer. Então, seria necessário que houvesse algum tipo de limitação desses abusos. E, a meu ver, talvez o primeiro limite devesse vir dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, como colegiado, porque, veja, quem é processado perante o Supremo Tribunal Federal, o próprio deputado conhece bem, o Dr. Paulo Faria, as limitações de recursos são
não há quem recorrer, se você já começa sendo processado pelo Tribunal Federal. Então, a verificação da legalidade dos atos acaba sendo bastante prejudicada, limitada. Mas, em outro aspecto, eu acho que aqui somo a minha voz às vozes que falaram antes de mim, no sentido de uma atuação mais contundente do Congresso Nacional, do Senado em específico, do Senado Federal. Vejam, o Senado Federal tem competência constitucional para processar e julgar o presidente da República. Também tem competência constitucional para processar e julgar os ministros do STF. Quer dizer, não estou aqui defendendo que os ministros sejam processados e julgados, mas apenas gostaria de frisar essa competência que tem o Senado Federal e que, a meu ver, está faltando aí com uma atividade mais incisiva da sua parte. E veja, há um brocado jurídico que eu não gosto muito de utilizar, mas que é extremamente oportuno para o momento: quem pode o mais, pode o menos. Se o Senado Federal pode processar e julgar ministros do STF, então, na minha visão, deveria avocar para si a responsabilidade de mediar esses episódios de abusos, porque os abusos não é sempre que eles ocorrem, quando ocorre de forma grave, mas deveria o Senado Federal tomar consciência da sua própria competência, das suas próprias possibilidades e avocar para si essa competência para mediar, para, tanto quanto possível, de forma até consensual, para mediar esses episódios de abusos que estão sendo cometidos. Enfim, eu agradeço demais essa oportunidade que me foi dada. Eu não gostaria só de registrar, não endosso nenhum desses atos de golpe, nenhum desses discursos de golpe. É óbvio, estamos todos aqui de forma democrática discutindo, mas o direito de todos nós ao devido processo legal tem que ser respeitado. E nós, como advogados aqui, esses direitos todos foram muito bem defendidos e explorados pelos eminentes advogados, colegas que compõem aí a bancada, mas é preciso resgatar o respeito ao devido processo legal, e eu entendo entendo que o Senado deveria estar exercendo um papel e não está. Então, é até uma pena que o deputado Marcel Van Hatten já não se encontra mais aqui, mas acho que há garantias que deveriam ser melhor regulamentadas, até porque, às vezes, há abusos de garantias e também se identifica, às vezes, até falta de garantias. Eu dou como exemplo, por exemplo, a questão, o ex-governador da Paraíba, um governador de esquerda, ele foi regularmente investigado pela Polícia Federal, regularmente denunciado pelo Ministério Público, e 9 juízes, veja, deputado, 9 juízes lá da Paraíba se recusaram a julgar aquele governador de esquerda, sob o argumento de foro íntimo. Quer dizer, nesse caso em específico, se vê o contrário de um ativismo judicial, uma inação, né? E aí, por que se deu essa justificativa de foro íntimo? Pode ter várias razões, mas uma delas pode ser exatamente algum receio que esses magistrados estejam de julgar alguém. Quer dizer, há uma falta de garantias ou garantias insuficientes porque esses juízes exerçam as suas competências de forma independente. E, de outro lado, exatamente o avesso da situação, ministros do Supremo Tribunal, em alguns episódios, abusando das garantias que tem. A meu ver, é preciso uma equalização dessas garantias. É preciso garantir as garantias para os membros do Poder Judiciário que hoje não contam com elas, e também limitar esses abusos que vem ocorrendo. Deputado, muito obrigado. Obrigado a todos os advogados que falaram por todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado.